Opa, professor Felipe Fontoura, e hoje a gente vai dar entrada à nossa primeira aula do nosso segundo fundamento. E o nosso segundo fundamento, como você já sabe, é sobre marketing. Mas, aliás, o que é marketing? Porque marketing, infelizmente, é um assunto que é muito desconhecido e é um dos assuntos com o maior preconceito de todos que a gente escuta por aí. Porque afinal, toda empresa, né, até toda pessoa, de uma forma até direta ou indiretamente falando, utiliza marketing no seu dia a dia, até para vender as suas ideias. E como é um termo, de certa forma, muito utilizado, de forma até muitas vezes errada, a gente vai alinhar então o que seria marketing com a ajuda do papa do marketing, que é o Kotler. E isso aqui eu copiei, tá? Isso aqui eu copiei do livro dele, ok? E segundo Kotler, o marketing é o processo social e gerencial pelo qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, oferta e troca de produtos de valor com os outros. E aqui eu grifei algumas palavras para que a gente possa quebrar de vez esse preconceito, porque afinal garanto para você que se você não tem esse preconceito, um dia você já teve, que todo mundo que mexe com marketing ou mexe com vendas é charlatão, quer enganar todo mundo, e isso é uma grande verdade sim para as pessoas que utilizam marketing de uma forma desonesta. Como assim? Aquelas pessoas que têm um produto ruim, ok? E utilizam dessa ferramenta poderosíssima que é o marketing para vender coisas ruins. Ok? Então, a culpa, vamos dizer assim, não é do marketing. A culpa é quem utilizou a ferramenta de uma forma errada para vender um produto que muitas vezes não era bom ou simplesmente não era para você. Era um produto que não era para você, ok? Então, vamos pegar esse grifo aqui é meu, tá? Esse destaque é meu, eu vou colocar aqui, ó, indivíduos e grupos, ou seja, uma pessoa ou um aglomerado de pessoas, que a gente poderia chamar de associações, ou melhor falando, empresas, obtêm o que necessitam e desejam. Então essa é a primeira, vamos dizer assim, o primeiro quesito. Não adianta você vender alguma coisa, tentar entregar alguma coisa para aquela pessoa que não quer, ou de repente ela precisa, né, no caso necessitam, mas não quer, não desejam aquilo. Então não adianta você tentar vender nessa parte. Então você que é programador, que vai começar a vender o seu produto, a primeira coisa que você precisa fazer, a primeira coisa de todas, é despertar o interesse do outro lado. E você vai ver nos próximos slides, até nas próximas aulas, que você consegue, você tem uma técnica para despertar esse desejo. E é fato que muitas pessoas já estão com esse desejo, já estão com essa necessidade despertada e, obviamente, a venda vai ser mais fácil, vai ser a mesma coisa que tentar vender água no deserto. Por quê? Porque as pessoas estão com sede, ou vender hambúrguer para quem está com fome. Ou seja, você precisa ter a necessidade e o desejo do outro lado, tá certo? Daí aqui, através da criação, você precisa ter um produto, né? Algo que você cria, uma oferta que a gente vai ver mais nas próximas aulas, é o elemento que liga o seu serviço à pessoa que quer comprar, que se resume basicamente a condições, o jeito que você apresenta, você, né, o seu serviço, o seu preço é um elemento da oferta muito importante, o valor que é percebido, tá certo? Então a gente tem como tirar lição dessa frase, vários pontos, porque, como eu comentei, é uma frase muito refinada, porque é uma pessoa, o papa do marketing que escreveu, tá certo? Então é importante a gente lembrar que essa frase está muito refinada, está muito enxuta e você precisa realmente estar iniciado no marketing para poder entender. Mas, como eu comentei já várias vezes com você, eu estou aqui para te ajudar. E vamos em frente. Então, só para você entender em uma certa, eu tentar explicar para você através de figuras, que é mais fácil, eu vou contar aqui uma historinha. Então, era uma vez a Maria. A Maria, ela tem uma determinada necessidade, que mais tarde virou um desejo, né? Então ela tem necessidade e desejo. E o João, ela tem obviamente um valor a trocar, e o João, ele tem um serviço
produto, um serviço. Vamos falar de serviço, que no nosso caso, como programação, como área de TI, cai mais a nossa questão, que é a prestação de serviço. E esse produto, né, nesse caso, esse serviço, o João possui, tá certo? E então, um elemento que liga os dois é a oferta. Então, do lado do João, ele entende que essa oferta, que a forma dele apresentar esse produto a Maria vai ter condições contratuais, vai ter preço, vai ter a forma de apresentação, as garantias, vai ter todos os elementos que uma oferta necessita. E do outro lado, a Maria está enxergando essa oferta como uma possibilidade dela satisfazer as suas necessidades e desejos, ok? Então fica muito bem claro aí. Do lado do consumidor, aqui do lado do cliente, ele enxerga a sua oferta como uma possibilidade de satisfazer as necessidades e desejos dela. E do outro lado, como fornecedor desse serviço, o João, esse boneco fictício aqui, essa pessoa fictícia, ela tem um serviço ao qual ele está interessado numa troca de valor, ok? Nessa troca de valor, que é eu troco meu serviço por dinheiro, porque como você já viu nas outras aulas anteriores, o João, no caso esse bonequinho aqui à sua direita, ele também tem as suas necessidades e desejos que ele quer também satisfazer, e aí a gente tem um fluxo de mercado. Isso aí você já viu, eu não vou ficar repetindo muitas vezes. Mas a primeira coisa é que se a sua oferta estiver bem alinhada, ela vai produzir uma percepção de valor, ok? Ou seja, algo que a Maria olha como uma possibilidade de satisfazer as suas necessidades e desejos. Lembra que o ser humano é egoísta por natureza, a gente já conversou isso. E do lado do João, ele tem a possibilidade dele trocar esse serviço por um valor móvel, no caso, dinheiro, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa agora começar a falar de valor. Valor não é preço, tá? Preço é somente um componente, é somente uma variável do valor. Porque o valor é algo, e é um pouco complicado de explicar, até de entender a primeira parte, mas é o quanto eu literalmente valorizo aquela outra coisa, no meu ponto de vista. Então você pode pegar de repente, eu não sei se você gosta de carros ou gosta de motos, eu não sei, de repente a marca, por exemplo, BMW, ela pode ter um valor na sua cabeça quando eu falo BMW ou quando eu falo Mercedes. E esses valores, eles são literalmente transmitidos através de um produto que a gente utiliza o marketing para poder fazer essa estratégia, mas aquele valor ele tem uma escala na sua cabeça. E isso que é o mais importante. Porque se a escala ela for muito alta para um componente que eu estou vendendo, que é o preço muito baixo, o que vai acontecer, a gente vai falar, vai fazer essas simulações mais para frente, você vai ter uma necessidade, uma vontade louca de comprar aquele produto. Porque você fala assim, caramba, aquele negócio vale muito por um preço muito pequeno. E até aí a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu já te aviso que dependendo do preço que você colocar no seu produto, pode até causar um certo preconceito. Ou seja, eu estou meio desconfiado aí que esse carro aí, essa BMW que vale R$ 1, não é uma BMW, pode ser uma coisa falsa. Ou aquele relógio que está lá na barraca, aqui, né, na barraca lá de um comércio popular, que parece ser um Rolex, mas está sendo vendido a R$ 50. Talvez não seja um Rolex. Claro que nesse segundo caso aí é óbvio. Mas enfim, você precisa ficar atento a isso. E você precisa deixar de pensar no seu serviço ou no dinheiro do outro lado e começar a pensar em termos de valor. Ou seja, qual é o seu valor percebido que você entrega para as pessoas? E o valor, ele é transmitido através de várias componentes. A oferta é uma das componentes, o seu marketing pessoal é outra componente, o seu propósito, a forma como você se veste, ou seja, tudo isso vai construindo um valor do outro lado, na cabeça da pessoa. E é por isso que tem pessoas que simplesmente, ou vamos fazer uma brincadeira aqui, magicamente ganha melhor. Por quê? Porque na cabeça do cliente dela,
a percepção de valor é muito maior que aquilo que ela está pagando. E isso cria até uma sensação de escassez. Ou seja, eu não posso perder essa pessoa na minha empresa de jeito nenhum. Ou seja, é onde você torna-se valioso. Então, é isso que você precisa colocar na sua cabeça, é isso que você precisa começar a medir de uma vez por todas. E começar no bom sentido é que eu vou puxar a sua orelha, parar de reclamar que não existe, que você ganha pouco ou que as pessoas não te valorizam, mas na grande verdade é que a culpa é sua, porque você está ou deixando de criar esse valor ou você está criando valor de uma maneira errada, ou então até você está criando valor para quem não tem aquela necessidade ou desejo para o seu serviço, ou seja, está tentando vender geladeira lá você está tentando vender iglu para esquimó, né? Ou então geladeira para esquimó, tá certo? Vamos aqui fazer uma simulação só para você poder entender melhor. Então, você já viu, de um lado tem serviço, do outro lado tem dinheiro, quer fazer essa troca. E se essa percepção de escala, ou seja, o meu bem que eu tenho, móvel, que é o serviço, é muito maior que o meu valor, ou seja, que eu tenho este gap, esta diferença, o que eu vou fazer? Eu simplesmente não vou comprar. Só que você, diante desse panorama agora, o que você pode fazer? Você pode pensar o seguinte: bom, eu quero, por merecimento meu, ou enfim, ganhar X mil reais por mês. Ou seja, você definiu já um valor que você quer ganhar. Vamos colocar aqui um valor de, sei lá, 7 mil reais. Eu quero ganhar 7 mil reais por mês. Mas a minha pergunta para você agora é: qual é o valor percebido, tá certo? Porque não adianta nada você só ter valor, mas do outro lado não perceber esse valor, você está gerando para que você possa criar essa percepção na cabeça do outro que você vale no mínimo 7 mil reais. Ou seja, vamos começar então agora a pensar aqui. Você precisa aumentar essa percepção de valor. E como você já sabe, como eu já falei para você, não é só com conhecimento que você aumenta essa percepção de valor. Claro que eu já te alertei que você não vai ser um charlatão. Você vai chegar, vai utilizar de todas as ferramentas de marketing para poder aumentar a sua percepção de valor do outro lado, porque simplesmente se você fizer isso, isso não se sustenta ao longo do tempo. Ou seja, você vai vender um produto ruim e você vai conseguir sim vender na primeira venda e depois você não vai conseguir vender mais. Ou em termos de emprego, você vai ser aquela pessoa que fala muito e faz pouco. Tá certo? Quantos casos a gente já não viu desses casos? Ok? E te alertando de novo, agora um alerta bom, é que você não precisa fazer só coisas complexas. Você pode fazer também coisas muito mais simples e, obviamente, ser remunerado de uma forma mais simples por isso. Então, o que você pode fazer? Você pode, então, na cabeça da pessoa, deixar essa percepção de valor, ou seja, que ela possui, muito menor que a sua percepção de valor percebido. Ou seja, criar essa diferença na cabeça dela. E quando você faz isso, você faz então uma venda. Ou seja, você consegue criar essa diferença na cabeça do outro e fazer com que ela consiga perceber, ou seja, que ela vai conseguir satisfazer a necessidade e o desejo dela somente com uma quantia muito pequena. E lembra que a cabeça do ser humano é egoísta, então ela vai pensar nela e vai perceber que essa troca valeu muito a pena. E talvez você esteja pensando o seguinte: mas qual que é essa diferença de valor? Existe um número no mercado, ok? E esse número aqui não é um número, vamos dizer assim, científico, ou seja, é um número comum que se utiliza, que é uma escala de 1 para 10. Então, se você, como eu comentei, você quer ganhar lá como programador um salário, sei lá, de 7 mil reais, o que você precisa fazer? Criar uma percepção de valor do outro lado ou gerar uma quantidade de lucro de 70 mil. Ok? Então, essa é a diferença de 1 para 10. Ah, mas eu não consigo gerar essa percepção, não consigo gerar esse valor de 70 mil reais no negócio do outro. Ótimo, então você gera menos. Então, você gera 7 mil, então você vai ganhar 700. Claro que isso não é uma regra escrita, né? Uma regra fixa. Pode ser, de repente, meio a meio, enfim.
pode ser qualquer outro valor. Mas se você tiver essa percepção clara, essa diferença de pelo menos 1 para 10 na cabeça do outro, o que vai acontecer? Vai acontecer o que está acontecendo nessa foto aqui. Desespero total para comprar o seu produto, ou seja, aquela sensação de escassez maluca que vai fazer com que as pessoas corram atrás de você de uma forma insana. E você já sabe que se você definiu a quantidade de dinheiro, de salário que você quer ter de faturamento por mês, de salário, enfim, o que você vai fazer então a partir de agora é utilizar tudo que você está aprendendo nesse curso para que você consiga aumentar a sua percepção de valor. E lembrando de novo, não vou cansar de falar isso para você, não é só com conhecimento que se aumenta a percepção de valor. Aliás, o conhecimento é a base, mas é uma das formas mais caras de se, com um retorno talvez duvidoso, de se aumentar a percepção de valor do outro lado. Porque, como eu comentei, não adianta ter todo o conhecimento do mundo se você está no mercado ruim, no mercado pobre, fazendo talvez seu marketing de uma forma péssima ou entregando o seu marketing na pior mídia possível, talvez um currículo lá branco, pálido, cheio de linguiça. Tá certo? Então não adianta, não tem conhecimento que se sustente, que daí é aquela figura do funil invertido que a gente já tanto falou até agora, tá certo? Mas a grande pergunta, talvez, que a grande dificuldade das pessoas é que num mundo onde as pessoas praticamente já possuem de tudo, né? Já tem as necessidades básicas garantidas, a segurança, tá certo? Não vou entrar nesse mérito aqui no Brasil, mas enfim, as questões sociais e autoestima. Então, como que eu consigo despertar necessidades, né, e desejos na cabeça de pessoas que têm tudo? Como que eu consigo? Então, hoje existem muitas propagandas apelativas que mostram até pessoas bem-sucedidas, usando um iPhone, carro bonito e até pessoas lindas, né? Mas todas essas propagandas estão despertando um desejo oculto de autorrealização. Então, isso que você precisa ter em mente, porque lembra, do outro lado não é diferente, do outro lado tem uma pessoa. Por mais que esse outro lado seja uma empresa, sempre vai haver pessoas, tá certo? Então, por isso é muito importante, é para lá de importante você começar a fazer o exercício a partir de agora, porque se você não fizer esse exercício, você não consegue fazer a primeira parte do marketing, que é entender o outro lado, que é entender as outras do outro lado, a necessidade e o desejo que ela possui. Então, o que você vai precisar fazer, né? Para você vender seu conhecimento, você vai ter que começar a exercitar essa capacidade de conseguir enxergar o seu cliente ver. Quando eu falo cliente, pode ser, se você for uma pessoa que quer prestar serviço, por exemplo, na área de freelance, você tem que pensar no seu cliente direto. Se você quer estar trabalhando numa startup bacana, na startup pode ser o seu cliente. Enfim, você tem que começar a enxergar o que o seu cliente vê, começar a escutar, né, ouvir com os ouvidos do seu cliente, né, quais são os problemas dele, por que ele perde o sono, ou quais são os sonhos dele, quais são os seus desejos mais ocultos. E quanto mais você conseguir entender a cabeça do outro, vai ser muito mais fácil você conseguir chegar nesses resultados. Eu sei que parece muito chato, porque talvez esteja perguntando assim, caramba, só quero o meu emprego. Enfim, você precisa começar a fazer esse exercício, porque senão você vai cair nesse erro. Olha só, e aqui eu coloquei um erro muito comum, que eu já fiz muitas vezes, né? E talvez a historinha lá que a gente está falando lá do João e do Pedro, que é um empresário, enfim. O Pedro, talvez, que é um empresário, ele só queria um pequeno website simples para mostrar fotos dos seus produtos na internet. Mas olha só, o que o programador está tentando vender. E esse Pedro, que eu estou falando aqui, que é um empresário, pode ser, de repente, o seu chefe, o seu imediato direto, que só queria uma coisa simples para resolver o problema dele. Por quê? Porque ele não é da área de TI. Ele não é uma pessoa que tem conhecimento suficiente. É por isso que você está prestando serviço para ele. Bom, vamos lá. Eu irei criar um website responsivo feito com Bootstrap, que é um framework muito difundido no GitHub, para criar um website em servidor cloud, onde será capaz de escalar para muitos usuários de uma estrutura horizontal. Além disso, iremos utilizar um banco de dados em NoSQL com baixa latência de leitura e ainda reforçar tudo isso com um sistema de cache. Caramba! Olha só, quando você fala isso, você está falando para outro programador, eu já mostrei essa frase em outros slides, você já começa a perceber que existe aqui uma grande diferença.
uma grande diferença de comunicação. Porque apesar de você estar falando assim, Pedro, né? No caso, você é o João, o programador, está falando para o Pedro, que quer consumir aquilo. Olha só, vai ser um sistema muito bacana, vai ser um website que vai vender. O cara só queria um sistema simples. E na cabeça dele, quando você faz isso, olha só o que vai acontecer. Você vai começar a falar de alguma coisa que ele não sabe. E se você já tentou comprar, por exemplo, alguma coisa que você não sabia, você começou a entrar no modo de comparação. Ou seja, do outro lado, como não tem conhecimento, o que vai acontecer? Não vai ter venda. E você vai estar tentando vender alguma coisa que na outra cabeça não existe essa percepção de produto. Você vai estar tentando vender um produto qualquer, como por exemplo o João programador está tentando vender agora para o Pedro empresário. Então, marketing é criar um produto ou serviço que seja percebido por algumas pessoas. Você não vai criar um produto que é percebido pelo mundo inteiro, porque não tem como um produto satisfazer todas as necessidades do mundo. E aí entra agora o seu estudo de nicho, muito importante. Então, percebido por algumas pessoas como algo mais valioso do mundo. E aqui é onde muita gente erra, porque as pessoas pensam em criar um produto ou um serviço, isso vale para você também, que fez uma faculdade inteira, só para depois ver se vende. Ou seja, a maioria dos programadores, como eu comentei, cursam uma faculdade inteira. Eu, por exemplo, cursei uma faculdade de 5 anos, só para depois pensar no mercado que vai trabalhar. Ou seja, se isso der errado, você gastou todo o tempo do mundo. Então, qual que é o conselho do marketing para você antes de tentar fazer qualquer coisa? Desde a área do empreendedorismo até fazer um simples curso. Teste o mercado antes. Comece a verificar se esse mercado é o mercado, como eu comentei no módulo passado, um bom mercado, um mercado pagador. Veja se as pessoas querem isso. Comece a perceber se existe uma necessidade, um desejo do outro lado. E só de você conversar com essas outras pessoas, ou seja, do ciclo aí, do seu ciclo próximo, do seu ciclo de interesse. Não vale conversar com a mãe e com o pai, porque eles vão te dar todo o apoio do mundo, mas começa a perceber isso e comece a fazer um exercício, começa a conversar com talvez comerciantes. Se você quer vender comércio eletrônico para comerciante, comece a conversar com ele. De repente esse cara vai dar boas lições para você. Então, para isso você precisa conhecer o seu cliente ou a empresa onde você almeja trabalhar. Não adianta, se você quer fazer um bom marketing, você precisa fazer isso. Então, quais são os seus problemas, dores, pesadelos, modelo de sucesso? E pensar dessa forma vai te ajudar de uma forma extremamente efetiva nos próximos passos, nos passos seguintes. Então, vamos imaginar, você já tem então esse canvas, você já colocou aqui no módulo passado, espero que você já tenha preenchido, que é na linha você vai pensar na sua realidade transformada, em tudo aquilo que a gente já conversou, vai pensar em como você agrega valor ao outro lado, sempre ao mercado, só que no estudo, na área de mercado, você já teve que começar a pensar em nicho, tecnologia, tipos de empresas, a gente já deu um overview geral, uma repassada geral em todos os possíveis tipos de empresa, até que eu conheço, ok? Só que agora você precisa de um elemento que liga o outro lado, ou seja, a sua estratégia de marketing. Porque se você não tiver essa estratégia de marketing, o que vai acontecer? Você não consegue se ligar ao outro lado e vai continuar da mesma forma que você está hoje. E esse é de novo, um puxão de orelha, meu puxão de orelha para você, para que faça o Canvas se você não fez ainda. Se você não fizer o Canvas, você não consegue ter essa visão. Então, o primeiro post-it que você vai colar no seu Canvas, que você vai escrever nele, é quais são as dores e sonhos do seu nicho. Se você tem um tipo específico de cliente, pessoa física, você vai pensar nessa pessoa física. Se você tem um tipo específico de nicho de empresa, você vai pensar nesse nicho de empresa, ok? E no nosso diário de bordo, o que você vai fazer? Você vai então identificar e compartilhar com a turma a foto do seu Canvas com as dores e os sonhos do seu mercado ou nicho com que você selecionou. Legal? Então compartilha lá, compartilha no nosso diário de bordo para que a gente possa ir trocando ideia. Então, muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.